Camila, primeiramente, obrigada por você ter vindo, você ter aceitado o convite. É uma alegria muito grande poder estar aqui, tendo esse momento aqui de, né, para poder conversar, a gente poder trocar. E eu queria que você contasse assim, como que você conheceu, né, o meu trabalho aqui com astrologia infantil, como que isso chegou até você e tal. Assim, no meu caso, eu sempre gostei desse assunto de astrologia, né? E aí, nessas indas e vindas, né, eu conheci essa questão do mapa astral, né? Mas assim, a questão da astrologia infantil chegou para mim depois que meu filho nasceu, e eu queria entender um pouco mais, né, o mapa astral dele. E o Instagram, por algum motivo, né, apareceu um post teu, né? E eu entrei na página e comecei a olhar as publicações. Achei super interessante. Eu, cara, tenho que seguir, tenho que ter esse trabalho, né? E que, inclusive, assim, foi o único trabalho que eu já vi de astrologia infantil no Instagram, foi o teu, né? Eu acho que foi um diferencial. Então, os algoritmos da vida, né? Que bom. E o que que te motivou assim a querer entender mais, né, o mapinha do seu filho? O que que te levou a buscar esse conhecimento? Você falou que você já conhecia um pouquinho coisas de astrologia e tal, mas o que que te levou a realmente falar, nossa, não, eu quero entender o mapa do meu filho? Assim, quando eu me deparei com a questão do mapa astral, né, isso antes dele nascer, e eu vi como tudo se encaixava, sabe? Das interpretações que eu vi num site, né? E aí eu comecei a ler e assim, tudo batia, sabe? Eu fiquei tão impressionada que eu sentia que eu tinha que também entender o do meu tanto que dia que ele nasceu, na verdade mesmo, eu já fui lá, já botei o mapa astral dele, já queria ver, né? Porque assim, era uma questão que bateu muito comigo e eu sabia que eu podia aprender muito também se eu visse esse mapa astral dele também, né? Aí assim que cheguei. Então, ali na maternidade, ele tinha nascido, você já foi fazer o levantamento do mapa astral dele. Que legal. Primeiro, sim, ele nasceu, assim, horas depois eu estava lá descansando, mas estava lá batendo, fazendo o mapa astral dele, né? Assim, esse assunto de astrologia eu sempre me interessei, né? Sim. Desde que eu gostava de ler, achava algumas informações soltas, né? Mas eu sempre gostei, né? Então eu lia e tal. Mas até então, isso antes do meu filho nascer, eu conhecia muito essa questão do só do sol no signo, né? Não conhecia mapa astral, né? Eu já achava super interessante. Até uma amiga minha do trabalho, ela pegou, postou um site. Aí nesse site ele fazia o mapa astral e ele dava as interpretações dos planetas, das casas e tal. E eu olhei aquilo ali, cara, é muito interessante. Eu me interessei e começou a me explicar muitas questões que eu tinha passado na minha vida. E aí pronto, desde então, depois que foi um divisor de águas, né? Essa questão de conhecer o mapa astral, né? Sair daquele raso da astrologia. E eu achei incrível, né? Por isso que, assim, quando eu descobri, antes do meu filho nascer, eu já fui fazer o astral do marido, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Então, quando meu filho nasceu, eu tinha que fazer isso aí, né? E o que eu achei interessante é que a página, no caso, a mamãe astróloga, apareceu bem no momento, né? Assim, meu bebê tinha alguns meses e tudo, e eu vi a página e eu achei super legal essa questão da abordagem da astrologia, porque eu nunca tinha visto em canto nenhum. E assim, combinou demais com uma coisa que eu quero na educação do meu filho, que é dar uma educação respeitosa para ele, que é dar uma educação assim que esteja de acordo com o que ele é, né? Então, assim, a gente não tem como fazer tudo igual para todas as crianças, porque todo mundo é diferente, cada um tem o seu mapa. E assim, eu já vi assim o mapa do meu filho e assim, só da questão de eu saber já algumas coisas, né, na comunidade, né, que a gente entra, então eu já tenho outro olhar para ele e já gosto, já tô assim, como é que ele sente, como é que ele age, a personalidade e está sendo interessante. É legal, né? Porque quando a gente tem esse olhar, a gente consegue, inclusive, colocar mais intenção na maneira como a gente está educando, né? Porque a depender do mapa, igual o seu filho, que ele é bem sensível, né? Tem bem bastante esse lado.
ao mesmo tempo que tem uma questão ali, né, dos Capricórnios lá que a gente já conversou, tal, que é uma misturinha, né? Enfim, do seu mapa, o mapa do seu marido, dali tudo ali e tal. E eu acho que, assim, a gente entendendo o mapa, isso ajuda muito a gente a evitar, né, certas questões. Chegar numa vida adulta, por exemplo, com a vida emocional com muitas faltas, né, ou com muita autocobrança, e com tantas outras coisas que vão nos atrapalhando. E aí eu queria te perguntar também, assim, o que você tem sentido na prática, assim, o que você tem sentido de diferença, né, na sua vida por compreender já mais o mapa do seu filho, até mesmo o seu, né? Porque não é só a questão de entender o mapa da nossa criança, mas a gente se entender, isso também ajuda muito, né? Então, como que tem sido isso para você, assim, na prática? Para mim, assim, essa questão de olhar esse lado da show infantil, eu acabei me voltando para mim, porque, assim, a partir do momento que eu quis entender o mapa do filho, eu comecei a olhar para minha infância. E aí, assim, eu comecei a perceber, como eu já vi até você falando algumas vezes, e cara, é incrível, que a gente tem tantas capacidades, tantos dons, tantas coisas que a gente poderia trabalhar, e a gente não trabalha porque a gente não conhece. Então, assim, já ver essa questão de como, um pouco, assim, do que é o meu filho, me faz ter outro olhar e outra forma de educar ele, assim, para mim foi de vida de águas. Essa questão, né, de poder trabalhar também as potencialidades que a gente traz, a gente não desenvolve. E foi uma questão também que, assim, que eu realmente não esperava que eu fosse olhar tanto para minha infância, para minha formação, a partir do momento que eu fosse estudar o mapa do meu filho. Então, assim, a gente, pelo menos para mim, eu trago várias reflexões, várias coisas que eu aprendo com o que foi feito, né, no passado. E aí eu estou tentando fazer diferente. Assim, eu não sou mãe há muito tempo, né? O filho tem 1 ano e 7 meses, mas acho que é fundamental essa questão de começar a ver isso agora para a gente dar uma educação para ele. É interessante isso que você comentou, né? O quanto que o mapa do nosso filho nos leva a resgatar também questões nossas, que às vezes ficaram ali. E isso faz toda a diferença, porque se eu tô com questões ainda não bem trabalhadas, mais inconscientes, né? A chance de, por exemplo, um filho despertar um gatilho em mim é maior. Eu recebo muitas mensagens assim, né? Às vezes o filho tá tendo um comportamento e aquele comportamento é extremamente desafiador, por exemplo. Ai, meu filho tá fazendo aqui uma birra, mas às vezes esses pais, eles podem ter muita dificuldade em lidar também por uma questão emocional, porque esse comportamento do filho também desperta alguns gatilhos, inclusive para quem tem mais de um filho. Às vezes um dos filhos desperta mais gatilho do que o outro, né? Vai depender muito. Então pode ser que você tenha sido uma criança, para quem tá ouvindo aqui, que talvez você não podia se expressar, talvez você não podia chorar, talvez você não podia demandar dos adultos, né? Você não podia dar esse trabalho, aí de repente chega o teu filho precisando de você. Às vezes é uma criança, por exemplo, com mais necessidade de conexão física, pode ser uma criança com uma lua no ascendente, uma lua em câncer no ascendente, por exemplo, e aí quer estar mais pertinho, quer contato físico, né? Porque o ascendente vai falar muito dessa nossa fisicalidade também. E talvez você não tenha recebido isso na infância. E aí fica aquela situação assim que te vai gerando aqueles curtos circuitos, né, na nossa mente, no nosso cérebro, mas porque a gente também não aprendeu a receber isso, né? A gente não aprendeu até a enxergar isso com tranquilidade. Ou então é um filho que é mais agitado, aquela coisa toda. E quando a gente vai estudando o mapa das crianças, eu até estava falando isso esses dias, né? O mapa astral, ele não pede licença. O mapa, ele é como é. Se a criança ela tem mais energia, mais fogo, ela é. Se é uma criança mais sensível, como o seu filho, ele é sensível. E talvez as pessoas afora vão julgar, vão dizer assim, mas você tá deixando mal acostumado. Não sei se você já ouviu alguma coisa assim. Você tá mimando, você tá isso, você tá aquilo, mas quando você conhece o mapa da sua criança, você sabe que não é nada disso. Você sabe que simplesmente é o funcionamento daquela criança, é a natureza dela. Como que é isso aí pra você? Você percebe essas questões? Assim, de às vezes um conflito entre o que as outras pessoas queriam que você fizesse
o que elas esperavam, atitudes que elas esperavam que você tivesse, mas que você fica firme ali na sua decisão. Sim, porque assim, meu filho é canceriano, Sol em Câncer, Mercúrio em Câncer, Lua em Peixes. Então, assim, ele é muito colinho de abraço, ele é uma criança muito carinhosa, ele gosta desse contato. E às vezes as pessoas estão dando colinho demais, sabe? Isso acontece. Até mesmo na amamentação, tem gente que diz, esse menino não precisava mais estar mamando e tal. Mas eu sei que ele, como canceriano, né? Eu acho que é o signo mais ligado à mãe, né? Ele gosta e assim, a gente vai indo, né? Nós dois juntos. Mas, assim, é muito importante que lá em casa, eu e o pai dele, a gente já tem essa visão diferente, né? Então, a gente está juntos aí nessa criação, respeito com o nosso filho. Estamos tentando. Mas, como você disse, assim, tem muitos momentos que dá, às vezes, uns gatilhos. E aí eu trabalho muito nessa questão de nomear aquilo que eu estou sentindo, né? Para poder eu entender por que certas coisas ainda me deixam, mexem comigo. Mas tem essa questão, né? Às vezes do que as pessoas esperam, mais do que a gente faz, mas aí a gente está, eu e o pai dele, a gente está nem aí, deixa o povo falar, né? E é muito bom, né, quando a gente tem, assim, uma segurança. Eu vou até ler uns comentários aqui da Nala, olha que legal que ela tá falando. Eu só me tornei astróloga depois de ter meu primeiro filho, meu amado canceriano Miguel, outro canceriano. Me conectei muito com a minha criança interior, com a maternidade. Amamentei o Mig até os 4 anos e amamentei até depois de ter minha segunda filha. Dei mamar para os dois e foi uma troca muito linda. Uau! Gente, quem amamenta 2 crianças ao mesmo tempo, olha, que mulheres incríveis, assim. Uau! Impressionante. E a gente oferecer a conexão, né? Porque isso lá na frente vai fazer toda a diferença, né, Camila? Por exemplo, nesses momentos, né, que você se percebe, né, algo desregulando emocionalmente, com certeza isso te leva a perceber, né, questões que talvez lá atrás, né, talvez aquilo que hoje você está precisando construir, né, em termos de nutrir a si mesma, sabe, para que a gente possa dar conta, né, até de fazer pela nossa criança. Como que isso faz diferença na vida adulta? Às vezes a gente ouve muito, né, essa história, não, eu apanhei e sobrevivi, não precisa disso tudo, é geração mimimi, são os frescurentos, né? Eu até estava lendo uma pesquisa científica um tempo desses que falava, né, que essa questão de que os mais velhos ficam julgando as gerações mais recentes, de que isso é uma constante, assim. Em gerações passadas também tinha isso. Porque essa geração atual tá fadada ao fracasso, são todos fracos, e isso e aquilo, né? Só que muitas vezes as pessoas que sustentam esse discurso, que vão falar isso, que essa geração é muito, muito fraca, é muito frescurenta, é mimimi, geração do mimimi, geralmente são pessoas com uma autoestima muito baixa. São pessoas que sofrem de ansiedade. Ou, então, são pessoas que usam de muitos discursos passivo-agressivos. Né? São pessoas que têm uma dificuldade tremenda de se conectar emocionalmente. Quantas dessas pessoas duronas, né? Muitas vezes ela não consegue dizer eu te amo. Muitas vezes ela não consegue receber afeto, ter troca física, toque pelo toque, sabe? Carinho, ter um abraço, né? Ela não consegue ter esse tipo de entrega. Isso é muito comum. Por quê? Porque toda a educação que é feita nessa base, né, do autoritarismo, da rigidez, essa coisa toda, sem considerar o outro ser, ela nos prejudica, ela prejudica uma série de funções nossas enquanto seres humanos. Nós somos mamíferos, nós somos seres sociáveis, nós somos seres de trocas. A troca está muito mais do que comprovado. O quanto que essa troca, esse carinho, né, igual você falou da amamentação, de estar pertinho, de dar colo, de dar afeto, isso é o que constrói as nossas capacidades. E às vezes a gente acha que são coisas desconexas, mas não são. O tanto de sucesso profissional, por exemplo, que a gente deseja para os nossos filhos, eu tenho certeza, né, Camila, que você deseja para o seu filho que ele seja muito bem sucedido profissionalmente, não é? Com certeza. E esse sucesso
sucesso que a gente deseja que eles tenham lá fora vai também depender de tudo isso que está sendo feito hoje, dessas bases, né? Se a gente for pensar no mapa astral, a casa 10, que é a casa da carreira, da vocação, ela está oposta à casa 4, que é a casa da família, de origem, das bases. Então, uma área se interliga com a outra. É fundamental, né? Você percebe isso também, né? Demais. E assim, a questão da maternidade em si, né? Eu acho que não tem nada mais transformador do que a maternidade. Porque assim, a gente tem as nossas visões de vida, a gente tem as nossas questões, mas quando o filho nasce, ele coloca a gente, não tem nada, não tem nenhuma palavra que possa descrever assim, exatamente a mudança que ocorre dentro da gente, né? E essa questão da criação que tu falou é muito real, porque assim, a minha criação foi essa criação rígida, essa criação que não tinha esse contato, não tinha esse carinho. E agora, na vida adulta, aí a gente começa a lidar com as questões, né? A gente vê como isso é importante, né? E justamente por Muito. isso que eu quero dar para o filho, eu quero que ele se sinta amado, eu quero que ele possa se expressar emocionalmente, que ele sinta que o lar dele é um campo seguro para ele ser quem ele é. E assim, o meu filho, ele tem o sol dele, é em Câncer, na casa 10, né? Então já tem essa questão também que talvez de câncer na carreira, não sei como é que vai ser. Mas Total. eu quero que ele consiga se expressar, sabe? Que pelo menos pra gente, ele saiba que ele é amado, que ele tá seguro e que ele pode ser o que ele é, a essência dele, né? E só assim, as pessoas que passaram uma criação mais rígida, né? A gente sabe como lá na frente isso reverbera, né? Muito. E, nossa, demais. Então, por isso que a minha ideia é realmente fazer diferente, né? Eu sei que a gente é humano, a gente erra, né? Sei que vou ter, né? Mas que eu consiga realmente fazer aí, dar o melhor aí para ele, né? É Com isso. certeza. É aquela ideia que a gente trabalhou, né, em uma das aulas da mãe suficientemente boa, né? Quer dizer, não é pra você ser perfeita, não é sobre isso, ninguém tá aqui para ser perfeito, né? A gente está falando que de construir laços genuínos. E essa questão da percepção do amor, né? Como que uma criança, por exemplo, de lua em gêmeos, qual que é a lua do Levi, Camila mesmo? Peixe. Esqueci. É peixes, verdade, você falou. O Levi tem a Lua em peixes. A Lua vai falar muito desse vínculo. Também a Vênus também vai falar. Mas a Lua primordialmente. Agora, uma criança de Lua em gêmeos. Essas duas crianças vão ter necessidades diferentes. Para o Levi, muito mais importante do que a mãe estar ali ficar fazendo muito discurso, é simplesmente estar pertinho. O peixes, ele é muito mais do sentir do que do falar demais, né? Às vezes é uma conexão, assim, até telepática. É uma coisa, assim, nossa, assim, muito sutil, né? Não sei se você percebe dessa maneira, como que é para vocês. Essa questão da percepção é incrível, porque quando eu tô desajustado, parece que ele sente. Por mais que eu esteja... As anteninhas dele, né, estão assim... Sente, ele já fica, parece que ele fica nervoso se eu estiver nervosa, mesmo que eu não esteja demonstrando isso claramente para ele, mas a percepção ele fica lá, né? É legal, assim, que a gente está no 9º episódio do nosso podcast. Eu tô lembrando aqui de um dos episódios com a Caroline. Ela falando da Larinha que tem a lua em gêmeos. Acho que ela é ariana com lua em gêmeos. Ela falando que a Lara, livre, é outro tipo de energia. Aí a gente agora tá aqui falando de uma criança que é mais sensível. Então, olha a multiplicidade, né? Olha quantas possibilidades que a gente tem enquanto seres. E quando você conhece o mapa da sua criança, você tem condição de já perceber. Nossa, por exemplo, a minha filha, Kyla, ela já tem uma lua em elemento terra, a lua dela é em touro. Então, assim, ela quer muito esse contato físico, são outras questões que estão mais latentes, né? Claro que todas as crianças, pessoal, é óbvio que todas as crianças precisam de contato físico, de conversa, de carinho, de estar junto. Sim, não é essa a questão. A questão é que, para algumas, certos pontos, eles são muito mais evidenciados, sabe?
E a falta daquilo, né, vai causar muito mais efeitos, assim, por exemplo, para uma criança de lua em gêmeos, não poder ter uma troca mais livre, aquilo vai causar um efeito de ansiedade na criança. Para uma criança de lua em peixes, eu tenho lua em peixes também, eu sou uma adulta de lua em peixes, então eu fui uma criança de lua em peixes. E eu passei muitas situações, assim, de ter que lidar sozinha com muitas coisas, e isso é muito angustiante para uma criança de lua em peixes. Às vezes, o que o Levi vai precisar, você vai perceber isso conforme ele vai crescendo, amiguinhos, vai expandindo, né, tudo isso, os planetas vão fazendo o retorno, né, você vai ter ali, com 2 anos de idade, o primeiro retorno de Marte, a coisa vai rolando, com 12 anos, já vem o retorno de Júpiter, o primeiro, né, então é quando começa aquela coisa de querer expandir os vínculos, o social, né, vai crescendo, você vai perceber que muitas vezes o que ele vai precisar de você não é muito conselho, não é muito falatório. Pode, claro que sim, tem isso. Mas às vezes ele só quer sentir, sabe? O sentir. Nossa, eu não tô sozinho. Nossa, eu sou amado. Isso vai dar para ele forças de retornar para si próprio e usar das capacidades dele. Isso vai ser incrível. Então, vocês que já são adultas, olhem aí para o mapa de vocês. Cadê a lua de vocês bem nutrida, gente? Qual é a lua de vocês? É em Sagitário, é em Áries, é uma lua em Virgem, que gosta das coisas, que precisa, né, de uma previsibilidade com as coisas. E talvez você veio de um ambiente que, caramba, era uma loucura, cada dia era de um jeito, era aquele modelo de apego inseguro, né, aquela instabilidade. Então, a sua vida emocional foi crescendo assim. E aí, hoje, a gente, enquanto mãe, você falou uma coisa aí, Camila, importantíssima. A gente muda muito. Porque agora a gente está numa outra posição. E aí a gente tem 2 escolhas numa situação dessa. A gente pode seguir como se fosse, né, nada tivesse acontecido, então eu vou seguindo no inconsciente, eu vou seguindo só reproduzindo o que eu recebi mesmo, sem avaliar nada, sem exercer o meu senso aqui de filtrar, de ver o que foi bom, o que não foi, sabe? Usar desse amadurecimento, porque deveria ser também esse momento de amadurecer. Então eu posso só passar as coisas para frente, ou eu posso fazer desse momento um momento de eu também crescer, enquanto pessoa, olhar e falar, peraí, isso aqui também da minha infância, eu quero fazer assim pelo meu filho, mas olha, isso aqui vai precisar de um reparo, esse ponto aqui no meu mapa, na minha vida. Né? Então, o conhecimento do mapa das nossas crianças também nos proporciona um reencontro com a gente mesma. Porque como que você vai, né, ajudar o seu filho de lua em peixe se a sua lua também não tiver bem nutrida? Qual que é a sua lua mesmo, Camila? Capricórnio. Olha só, uma lua em Capricórnio, que já é mais do concreto, né, do pragmático. Uma mãe de lua em Capricórnio com um filho de lua em peixes. Imagina se a Camila, se ela vai para um lado sombra, porque o nosso mapa interage com o mapa do nosso filho, vai interferir. E isso é bom, isso não é ruim. Agora, se a Camila for aquela mãe do lado sombra, ela pode ficar muito rígida, né? E acabar podando esse lado da lua em peixes, que é expansiva, que é sonhadora. Gente, quando eu era criança, eu brincava de inventar, eu falava que eu era uma inventora. Aí eu ficava imaginando, porque o universo imaginativo da criança de lua em peixes, ele é tão assim, sabe? Aí eu ficava brincando de disco voador, brincando de um monte de coisas assim, né? Desse jeito. E a lua em Capricórnio já é mais concretista, né? Já é mais executora, pragmática. Então, se essa mãe vai para um lado sombra, não trabalhado, de coisas que não ficaram legais da própria história, pode olhar para uma criança muito sonhadora assim e falar que ele está errado, que ele não devia ser assim. Ah, esse menino vive no mundo da lua. Às vezes, gente, eu já recebi comentários assim, né, em posts ou em directs, de mães assim criticando o filho, né, dizendo, ah, meu filho é muito isso, meu filho é muito aquilo. Mas a gente vai falar de dons e talentos semana que vem no nosso evento, o Mapa dos Dons. Mas se a gente começa, então, a enxergar a criança como algo negativo, porque ela não é assim como eu sou, mais pragmática e tal, enfim, a gente não consegue dar o espaço para que esses dons realmente floresçam. Aí agora, olha só, né? Uma mãe com esse Capricórnio, com essa lua em Capricórnio equilibrada, a Camila, ela pode, nossa, uau, ajudá-lo a ter esse senso de objetivo. E ele tem um sol em Câncer, a Camila falou, só que na casa 10, que é a casa de Capricórnio, que é a casa da carreira,
Então, olha que legal isso que vocês estão fazendo já hoje, né, Camila? Porque aí você vai poder o quê? Trazer esse lado de senso, né? De equilíbrio, né? Até porque tem o ascendente em Libra, né? Então, é o equilíbrio. Vou poder trazer um lado de objetividade. Ok, vamos imaginar assim, mas vamos trazer uma objetividade para essa imaginação também? Vamos aterrar aqui, vamos realizar na prática, em vez de ficar no lado sombra do peixe. Qual que é o lado sombra do peixe? Ah, sonha demais. E aí não descola, né? Não aterra. E aí fica só ali, sentindo, né? E aí com essa mãe de lua em Capricórnio, por que que o universo, né, Camila? Por que que Deus, a vida, a fonte divina, como vocês quiserem chamar? Por que que essa criança tão sensível e aí vem com a mãe de lua em Capricórnio, né, Camila? O que você acha disso? Sim, eu e o Levi, a gente tem o mesmo ascendente. Então, assim, o nosso mapa, o signo das casas é tudo muito parecido, né? Ninguém vem com o mapa por acaso, né? Apesar de ter um ascendente, a questão das casas, o mesmo signo, eu e ele, mas ele veio com esse elemento água super forte no mapa. E então eu acho assim que é um convite também para eu também ter esse lado água dele, né? Pois é, e assim, a gente tá. Eu tô tentando, né? Porque assim, como eu não tive muito essa vivência do meu lado mais água, então meu filho veio com muita água no mapa. Então eu acho que é uma oportunidade assim, vamos trabalhar isso, né? Enquanto eu ajudo ele, vamos dizer assim, ele também me ajuda, né? É uma troca que a gente faz, que eu vou aprender muita coisa com ele e eu quero passar alguma coisa para ele também, né? E aí a gente vai nessa troca aí de conhecimento. Que lindo, que troca maravilhosa. O que eu acho engraçado é porque, assim, eu tinha te falado já uma vez, né? Todo mundo lá em casa é lua em peixes, né? Vi, é o pai dele também, lua em peixes. Eu, com essa lua em Capricórnio, mas é na casa de Câncer, né? Eu também é um pouquinho água, né? Sim. Não sei. Sim. Mas vamos lá. Porque, e também, assim, uma questão que também não veio com o pai dele, né? Essa questão de trabalhar também esse lado água, né? O pai dele tem muita terra, muita terra, muita terra no mapa. Apesar de ser um leonino. Mas terra é um elemento forte e tal. Então, é assim, é Deus, é a força do universo, é alguma energia lá, dizendo, vamos trabalhar isso daí, né? Vamos trabalhar esse lado água da família, né? Vamos dar uma oportunidade aqui para eles sentirem também, deles se revisitarem, e vamos dar a oportunidade também do Levi poder traçar foco, né, para o que ele veio realizar do ponto de vista vocacional, porque está bem destacado isso no mapa dele, né, com o Sol na casa 10. Sol na casa 10 é conjunto a Mercúrio, assim, na casa 10 também. Então, vamos ver, né, assim, como é que vai ser aí da gente, né? É muito enriquecedora, sabe? As crianças, elas têm muito para nos ensinar, assim como a gente também vai poder ensinar, né? É uma troca. Mas quando existe o respeito pela individualidade do outro, aí isso funciona muito bem. O problema é quando a gente vem desse paradigma de que só eu sei, criança não tem que querer, criança só tem que obedecer, e aí, sabe essas falas? E assim, poxa, por que criança não pode querer? Por que a criança não pode se expressar, sabe? Então, quando a gente educa dessa forma respeitosa, olhando para esse mapa, nutrindo, isso vai fazer toda a diferença lá na vida adulta. E o meu grande sonho, assim, meu grande objetivo, não é nem só o que a gente faz hoje, né, na comunidade Mamãe Astróloga, mas eu realmente vejo que daqui a alguns anos, sei lá, a gente vai estar conversando, tendo algum momento assim, vocês vão falar, nossa, Samantha, igual você, assim, você lembra do Levi aquela vez que a gente falou do podcast? Olha, ele tá fazendo isso, e ele tá super feliz, ele tá realizado, né? Ele tá fazendo tal coisa. Eu acho que esse é o sonho de toda mãe, assim, é ver o seu filho bem, é ver o seu filho feliz, de posse dos próprios talentos. Se a gente hoje, na vida adulta, a gente tá numa luta danada, muitas das vezes, para se permitir buscar os nossos objetivos, o que a gente realmente gosta. Imagina a criança já crescer se sentindo nessa autorização, mas dela para com ela mesma, se sentindo nesse estado de merecimento, de permissão para ser feliz.
Muitos de nós, a gente não sentiu isso. E aí hoje, na vida adulta, a gente fica assim, né, espremidinho, tentando caber. Não, mas será? Aí vem, às vezes, uma oportunidade, aí a gente fica naquela, ai, acho que eu não vou dar conta, não, falta aquela confiança. E essas coisas, elas vêm da infância, elas vêm lá de trás, sabe? Então, meu grande objetivo, Camila, você que tem lua em Capricórnio, né? O Capricórnio gosta dessa coisa daquilo que é durável. Eu tenho Estélio em Capricórnio, né? Eu tenho Vênus em Capricórnio. Então, assim, para mim, o que mais vai ter significado é pensar assim que tudo que a gente está fazendo hoje, daqui uns anos, a gente vai estar trocando figurinha e vocês vão estar contando, nossa, aí alguma outra aluna vai dizer, nossa, não, a Paula, né, vai falar assim, não, Samanta, o João tá fazendo isso e aquilo, não sei se a Paula tá assistindo. Aí a Grazi vai falar assim, não, e a Cecília tá fazendo tal coisa, tá sendo super legal, ela tá feliz, tá realizada. Esse é o nosso grande objetivo. Com certeza, assim, você pensar de quanto potencial a gente tem, né? E a gente teve contato com... A gente foi podado, né, assim, na infância. E hoje eu tô pensando nisso, né? A partir do momento que eu tento ver isso no meu filho, eu também olho para mim. E aí eu fico pensando, cara, quanta coisa, sabe? O que é que falta? Preciso me conectar com certas coisas. E eu não me conectei. E assim, a partir do momento que eu vejo essa questão do meu filho, é um trabalho conjunto, né? E até eu brinco com o meu marido quando eu tô assistindo as aulas lá no Mamãe Astróloga. Aí eu digo logo pra ele, silêncio, estou na minha sessão de terapia. Aí, gente, eu fico pensando depois, fico refletindo. E tá sendo, assim, uma virada de chave, assim, pra mim. Há muita coisa. E vamos colocando isso também pro nosso filho. E tá sendo muito, muito bom. É transformador. Tá sendo muito bom. Enquanto a gente está contribuindo com a construção da nossa criança, a gente está ali se reconstruindo também em muitos aspectos. Sim, é como a questão, né? O mapa, ele vem porque precisa ser daquele jeito, né? Então a gente tem que aproveitar a energia daquele mapa, o que aquele mapa pode trazer de potencial e fazer o melhor, né? Aproveitar as oportunidades e aplicar isso no dia a dia. Eu acho que muda demais, assim, muito, na verdade. E ó, eu vou aproveitar então que a gente está até aqui conversando. Para quem está assistindo, gente, alguém quer, sei lá, perguntar alguma coisa até para Camila, alguma coisa, para mim aqui, para nós, enfim, comenta aí. Eu vou lendo aqui os comentários rapidinho. Ó, a Milena falou assim: meu primeiro filho ativa muito mais meus gatilhos do que o segundo. Então, Milena, e depois olha o mapa dele. Você vai perceber certas interações do mapa do seu filho, porque o mapa da gente interage, né, Camila? Por exemplo, como que quais pontos do mapa do Levi ativam, né, o seu, em qual área, né? E aí você vai talvez descobrir alguns desses gatilhos, dessas questões. Ó, por exemplo, aqui em casa, a Kailinha, o ascendente dela pega a nossa casa 6, que é a casa das rotinas e tal. Foi a área que a gente mais teve que, ó, correr muito, muito, com uma série de coisas. Você olhou aí também, Camila, do Levi? Do ascendente? Casa 1, então foi uma transformação muito do meu eu, sabe? Depois que ele nasceu, assim, tudo mudou, né? Gostos, até a forma de se vestir, tudo mudou, sabe? Depois que ele nasceu, assim, foi uma transformação. Tô mudando ainda, né? Mas foi bem assim, na casa 1 mesmo, né? Então, bem no meu eu, sabe? Sim. E estamos indo. E na casa 8, né? Você falou? Não, no caso, na 1, exatamente, na casa 1. A linha do ascendente dele cai na minha casa 1. Entendi. Pronto. Aí por isso, sim, eu sinto que a vinda dele me mudou assim profundamente, né? Fez você olhar para você, né? Que a casa 1 fala de você também, né? Nossa, demais, assim, mudou muito, mudou, o que eu tinha falado, até a forma de me vestir, até isso mudou, assim, mudou a aparência também, muita coisa, sabe? Foi uma mudança bem grande, né? E todo dia a gente vai aprender alguma coisa ali com ele, né? E... Qual a ligação da Lua nas casas? Como exemplo, Lua na casa 3. As casas, gente, vão falar de setores da nossa vida. Às vezes a gente fala assim, porque essa criança tem a Lua em Áries.
que é uma lua mais ativa e tal. Mas depende, se for uma lua numa casa 8, a casa 8 é uma casa que vai falar das nossas profundidades, questões internas, nem sempre esse lado ativo vai ficar tão exposto assim. Então a casa vai mudar muito da expressão. Vou dar um exemplo que eu já peguei em atendimentos muitas vezes. Sabe aquela pessoa que ela é leonina e ela fala assim, as pessoas falam assim, nossa, você nem parece leonino. Muitas vezes esse é um leonino de sol na casa 12, que a casa 12 vai falar do nosso inconsciente, bastidores e tal. Aí não vai ser aquele leonino, ai, nossa, que leonino exposto. Depende muito, muito mesmo. No caso do Levi, olha que interessante. Ele tem o sol em câncer, né? O sol em câncer, ele é um sol mais na defensiva, aquela coisa da segurança do câncer. Só que ele é um sol conjunto a Mercúrio, planeta da comunicação. É um sol numa casa 10, que é o meio do céu, que é o ponto mais exposto do mapa. Então a gente já vê aí que ele não vai ser essa criança também mega contida. Não, ele tá ali na escolinha também, né, Camila? Talvez ele já tá na escolinha, né? Você tinha comentado? Ah, tá sim. Então, provavelmente ele vai ser aquela criança, claro que vai ter esse lado, sim, da segurança e tal, mas ele não vai querer ficar escondidinho, colhidinho, assim, não, porque tá ali, tá, né, tendo alguma influência, se destacando de alguma forma, nem que seja de uma forma ali mais indireta. Por quê? Porque a casa 10 é uma casa mais exposta, então muda completamente. Se for uma lua em gêmeos, que é comunicativa, tá, mas e se for uma lua em gêmeos numa casa 4, que é a casa ligada à vida doméstica, essa criança, geralmente, ela vai soltar mais esse lado, é o quê? No ambiente familiar, com pessoas que ela considera familiares, pessoas com as quais ela sente uma segurança, né? Igual a Camila, né? A Camila tem a lua em Capricórnio. É da casa 4, do jeito que você tinha falado agora. Então, que é essa lua, né, mais de objetivos, né, de conquistas e tal. Legal, é uma lua em terra, mas é na casa 4, já muda bastante. Já é uma casa de água, né, muda bastante. Lá no curso, a gente, lá no curso Mamãe Astróloga, é tudo bem explicadinho, tem o e-book da lua, tem tudo bem certinho, assim, não, as casas de água, as casas de fogo, de terra, de ar. Por exemplo, eu não tenho nenhum planeta em elemento ar, gente. Qual que é o elemento ar, né? Os signos de ar? Libra, Gêmeos e Aquário. Só que eu tenho um estéreo na casa 3, que é uma casa de ar. Então, às vezes, nesses testes que vocês vão encontrar por aí afora nos sites, que vão pontuar, assim, falta ou excesso de elemento, às vezes esses testes eles não consideram a casa. E isso faz muita diferença. Eu sou Áries, com ascendente em Sagitário e Lua em Câncer. Meu filho Virgem com ascendente e Lua em Capricórnio. Socorro, somos complementares. Como desenvolvê-lo? Vai precisar aí realmente assim um bom autoconhecimento, porque vocês têm mapas que se complementam, mas que podem apresentar certos desafios, porque são temperamentos diferentes. Você ali com esse fogo mais expansiva, o filho mais terra, mais assim objetivo, você com uma lua em água, né? Quer dizer, tem algumas questões aí que vocês vão precisar trabalhar ao longo da vida, mas é o que eu sempre digo: ninguém nasce com o mapa astral errado, por acaso. A questão é a gente aprender a lidar com essas diferenças, sabe? Então, em alguns casos, igual você falou, né, Camila, tem muita coisa que o Levi tem parecido com o pai, né? Você comentou também. Às vezes vão ter pontos no mapa super parecidos, e às vezes outros que nem tanto. E aí vai caber a nós, enquanto adultas, né, ir ajustando e entendendo a nós, o que eu tô, por exemplo, o que eu posso estar projetando no meu filho. É muito importante, gente, que a gente possa ter esse autoconhecimento satisfatório, justamente para que a gente não se torne aquela mãe, aquele pai, né, que quer que o filho supra algo. Os nossos filhos, eles não estão aqui para suprir algo nosso. É desafiador, muitas vezes, né, principalmente para quem veio de famílias, a maioria de nós, né, com uma série de questões. Às vezes você não recebeu aquele afeto, aquela conexão, aí você quer que o filho, nossa, né, seja e tal. Não estou falando do caso dela específico, estou falando no geral. E às vezes é difícil fazer esse caminho, né, de reconhecimento, de dar o espaço para o filho, inclusive, não ser o que eu esperava, né? Porque aí é só nesse momento que eu realmente dou esse espaço, é que a gente consegue construir um vínculo autêntico, né, um vínculo verdadeiro, tá bom?
Então é muito importante a gente conhecer o nosso próprio mapa, muito, muito, muito mesmo, porque isso ajuda a gente a entender as nossas próprias expectativas. Por exemplo, o Levi com uma lua em peixes, a Camila com uma lua em Capricórnio. As necessidades, o que abastece emocionalmente um e outro, é diferente, né, Camila? Sim. Ele já tem esse lado mais emocional, né? E a minha Lua em Capricórnio mais aquela questão da firmeza, da estrutura, né? É bom assim que você, por ver uma complementa a outra, né? Assim, a questão da Lua em Capricórnio dá aquela base, a Lua em Peixes dá, né, a questão das emoções, de poder fluir, né? E aí a gente vai vendo isso daí. Sim, a sua questão com o trabalho também, com sentir que está produzindo algo. Imagina se você entra numa de assim, ai não, vou fazer viver para o filho simplesmente, que às vezes tem essa idealização, e aí você vai estar perdendo uma parte sua que é muito importante, de sentir que está construindo algo, sabe? Que é uma coisa sua, é uma necessidade sua. E tá ok reconhecer isso e abraçar esse lado também, Sim, com certeza. né? E ó, eu queria, para, né, finalizar, eu queria te pedir que você deixasse assim uma mensagem, sei lá, uma sugestão, uma ideia, né, um pensamento seu, uma mensagem para aquelas mães que estão querendo entender mais do mapa do filho, que estão querendo estudar mais astrologia, aprofundar, vir participar da comunidade Mamãe Astróloga. Deixa uma mensagem para essas mães que estão interessadas em fazer um caminho de aprofundamento, sabe? Fica à vontade. Eu recomendo demais, assim, quem tem interesse, assim, é realmente muito bom. Foi, assim, um investimento, o melhor investimento que eu fiz nos últimos... Porque é um conhecimento que você vai levar para a vida. Então, eu acho que todo mundo, assim, se está sentindo que é aquele momento, participe, porque realmente mudou muita coisa. E assim, para aquelas mães que às vezes acham, né, que não vai dar tempo de estudar e tudo, dá, porque assim, você vê um pouquinho aqui, você vê mais um pouquinho no outro dia, então você vai caminhando, não precisa ter pressa, faz no seu tempo e vai absorvendo aquela informação, né? Mas eu recomendo demais, assim, que quem puder, quem tiver em dúvida, vá, participe, porque é muito bom. É assim, é uma questão do seu autoconhecimento também. É um conhecimento que você vai aplicar para o seu filho, mas você vai aplicar para você. E assim, é super importante. E eu recomendo demais. Assim, para mim foi ótimo e eu espero assim que todo mundo tenha a mesma experiência. Eu acho que vai ter sim a mesma experiência. Mas é isso, não se cobre, que dá tempo sim, você faz um pouquinho. Eu trabalho, eu tenho filho, né? Tenho meu filho, eu tenho meu trabalho, tenho a casa, mas eu vou assim, caminhando um pouquinho. Vou assistir uma aula aqui, outra aqui, sim, a gente vai quando vê, já estudou muita coisa. E quem tiver vontade, vá, porque não vai se arrepender. E a Camila, ela é super aplicada, né? Sempre com essa lua em Capricórnio dela, super dedicada. Sempre tem comentário dela lá nas aulas, perguntas, comentários, assim. Então, mesmo, né, com toda a sua demanda, mesmo que de pouquinho em pouquinho, né? E isso é o Capricórnio, é o que vai fazendo pouquinho, pouquinho, pouquinho. Quando vai ver, chegou, né? Eu acho que isso que é o mais legal. Assim, eu gosto de participar porque, assim, eu estar comentando, eu estar falando ali nas aulas é uma forma de também eu absorver aquele conhecimento, né? Do que ver o vídeo. Mas quando eu vou escrever, eu estou refletindo, né? Eu estou pensando sobre a questão e estou colocando lá. Então, é uma tarefinha de casa que eu coloco para mim, né? Depois da aula, tá lá, tem que participar, tem que escrever, que aí a gente vai absorvendo melhor aquele conhecimento, né? Muito bom. Perfeito. E olha só, nessa conversa aqui com a Camila, ela foi falando várias coisas que ela já está sacando do mapa dela, do mapa do filho, do mapa das pessoas, enfim. Olha como que a astrologia é sensacional. E o conhecimento astrológico, o conhecimento do mapa da sua criança, ele é imperecível. Ele não é um conhecimento que você só vai aplicar na primeira infância, só na fase X. Não, é para a vida inteira. O que você vai aprender agora, sei lá, seu filho vai estar lá na fase adulta.
Você ainda vai ter esse conhecimento para te ajudar. Às vezes, as pessoas, elas estão conversando de uma dificuldade que elas estão tendo, você já percebe ali. Poxa, acho que é essa lua aqui que tá pedindo passagem, né? E aí é uma palavrinha que você dá, e nem é usando astrologuês, nada disso. É uma palavrinha. E aí a pessoa olha e fala, nossa, você me entendeu, era isso que eu tava sentindo. Talvez você até sinta muito isso no seu trabalho, né, Camila? Não, Quando as pessoas vêm conversar. essa questão aí de já ter uma noção de mapa, né? Já conhecer alguma coisa, é incrível como você parece que é justamente isso. Você vê o mapa lá da pessoa, aí começa a ver, ela tem a Lua tal, ela tem o Marte na casa tal, aí você já tem outra visão, né? Eu acho super, super interessante, assim, para você entender também as outras pessoas, né? Como é que elas funcionam. Eu acho incrível. Por exemplo, imagina um colega de trabalho da Camila que tem lá o Martin Ares e está num projeto em grupo e está se sentindo talvez um pouco sufocado. Ai, Camila, não sei o que eu estou sentindo, o que é. A Camila olhou ali, Martin Ares. Fulano, será que talvez você não queria, talvez poder se colocar um pouco mais, né? Fazer uma coisa mais sua, do que ficar ali muito na dependência. Aí a pessoa olha assim e fala, nossa, como que você sabia disso? Porque estava no mapa, né? O mapa mostra. O mapa, ele é como é, né? Eu tô viciada em olhar o mapa de todo mundo. Deixa eu ver aqui seu mapa. É muito engraçado, porque já ficou um hábito, sabe, assim, de querer conhecer mais a pessoa. E as pessoas adoram, né? O que é que você viu aí no meu mapa, né? É interessante. Ai, olha só, né? Então é muito. A gente começa a expandir esse conhecimento, né? Então, gente, o conhecimento da astrologia ele não é perecível, sabe? É algo que você está investindo a sua energia, mas que você vai colher para sua vida inteira, para você, para as pessoas ao seu redor, para sua criança, para sua família, porque conforme vão tendo conflitos também, às vezes você está num conflito, sei lá, no relacionamento, você percebe o que está rolando. Peraí, talvez são essas energias aqui, eu mais com fogo, e talvez meu companheiro aqui mais terra, mais pé no chão. Mas como que a gente alinha isso aqui, né, para construir juntos, para fazer juntos? Porque uma relação vai pedir que ambas as partes se doem, façam concessões, acordos, isso faz parte. Então, vai trazendo para nós assim uma sabedoria, né, para lidar uma inteligência, para lidar de forma mais assertiva. Camila, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua energia. Adorei poder estar aqui com você. Adorei estar aqui, passar alguma coisa da minha experiência, te ouvir também, é sempre muito bom. Muito obrigada mesmo. Gente, obrigada a todas que estiveram aqui e um beijão para todas vocês, gente. Até mais.